Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de Língua Portuguesa. Bem, conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios, tá? Dos exercícios do capítulo 16, que fala sobre os numerais. Vamos lá? Todos comigo, lá na página 28. Vamos corrigir os exercícios das atividades para a sala, tá? Seção atividades para a sala. Vamos lá, página 28, que fala sobre os numerais, é isso? Bom, aqui nós temos um texto, tá? Uma tirinha, que vai responder as questões 1 e 2. E na tirinha diz assim: não tem mais espaço. Acho que 140 é o número máximo de caracteres. E o enunciado do número 1 diz assim: classifique o numeral presente na fala da personagem. Então, a resposta correta do número 1 ficou assim: 140 é um numeral cardinal. Não é isso? Então, essa é a resposta do número 1. 140 é um numeral cardinal. Número 2. O que produz o efeito de humor na tira? A resposta, então, do número 2 ficou assim: a tira leva para o tempo em que o homem vivia nas cavernas, uma situação típica da tecnologia do mundo contemporâneo. A referência ao número máximo de 140 caracteres remete ao Twitter, rede social em que as mensagens de texto não podem ultrapassar essa quantidade de caracteres, ok? Vamos agora para o próximo texto. Esse texto vai responder as questões 3, 4 e 5. Vamos ler? O primeiro passo na Lua foi dado com o pé tamanho 41. Esse era o número da bota azul do astronauta estadunidense Neil Armstrong, então com 38 anos, o primeiro homem a descer em solo lunar no dia 20 de julho de 1969. Às 23 horas, 56 minutos, 31 segundos, horário de Brasília. O passo foi dado com o pé esquerdo. Ao pisar na Lua, com o coração batendo 156 vezes por minuto, Neil Armstrong disse a célebre frase, abram aspas, este é um pequeno passo para o homem, um gigantesco salto para a humanidade. Fecham aspas. Calcula-se que 1 bilhão de pessoas acompanharam esse momento pela TV no mundo inteiro. Neil Armstrong e Edwin Aldrin, o segundo astronauta a pisar na Lua, fincaram ali uma bandeira metálica dos Estados Unidos e colocaram uma placa junto à perna do módulo lunar, assinada pelos astronautas e pelo presidente americano Richard Nixon. Abram aspas. Aqui os homens do planeta Terra puseram pela primeira vez os pés na Lua. Julho de 1969, depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Viemos em paz em nome de toda a humanidade. Fecham aspas. Bom, o enunciado do número 3 diz assim: responda aos itens adiante de acordo com o texto. Letra A. Observe que há no texto uma quantidade expressiva de numerais. Qual é o papel, né, desses numerais na construção de sentido do texto? Então, a resposta da letra A do número 3 ficou assim: os numerais presentes no texto, além de imprimirem, né, veracidade às informações relacionadas ao fato descrito, servem para prender a atenção do leitor, principalmente evidenciando certas proporções impressionantes, né? Como o número de batimentos cardíacos, né, do astronauta e a quantidade de pessoas que acompanharam a transmissão do evento. Tá bom? Bom, letra B. Explique a célebre frase do astronauta. Abram aspas. Este é um pequeno passo para o homem, né? Um gigante salto para a humanidade. Fecham aspas. Então, a resposta da letra B do número 3 ficou assim. O astronauta referia-se, tá?
O astronauta referia-se ao próprio passo, literalmente pequeno e individual, comparando-o com o significado que a chegada à Lua teria para a humanidade, né? Um passo gigante por conta do que na época se entendia que tal evento poderia produzir, né? E pela própria representatividade, né? Representatividade do evento, né? Que no caso era inédito na história, né? Essa é a resposta da letra B do número 3. Número 4, vamos lá? Número 4. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por outro, havendo entre ambos uma relação objetiva, de proximidade, de pertencimento. Que expressão composta por numeral faz referência metonímica ao astronauta Neil Armstrong? Então a resposta do número 4 ficou assim. A expressão metonímica é, abram aspas, um pé tamanho 41, fecham aspas, em que se torna parte, em que se torna, em que se toma a parte o pé pelo todo, que no caso a pessoa, tá? Então, a expressão metonímica é um pé tamanho 41, em que se toma a parte, que no caso o pé, pelo todo, que no caso a pessoa, ok? Número 5, retire do texto, letra A, 2 fragmentos com numerais ordinais. Então a resposta da letra A ficou assim, entre aspas, o primeiro passo na Lua, depois, entre aspas, o segundo astronauta a pisar na Lua, tá? Então tenho aqui 2 fragmentos com numerais ordinais. Letra B, 2 fragmentos com numerais cardinais. Então a resposta da letra B ficou assim, no dia, entre aspas, no dia 20 de julho de 1969 e, entre aspas, 38 anos. Então são 2 fragmentos, né, em que foram utilizados os numerais cardinais. Ok? Vamos agora para as atividades propostas? Vamos lá? Nós temos aqui um texto que vai responder as questões 1, 2 e 3. Vamos ler? Em casa, brincava de missa, um tanto às escondidas, porque minha mãe dizia que missa não era coisa de brincadeira. Arranjávamos um altar, Capitu e eu. Ela servia de sacristão e alterávamos o ritual, no sentido de dividirmos a hóstia entre nós. A hóstia era sempre um doce. No tempo em que brincávamos assim, era muito comum ouvir a minha vizinha, entre aspas, hoje é a missa? Eu já sabia o que isto queria dizer. Respondia afirmativamente e ia pedir hóstia por outro nome. Voltava com ela, arranjávamos o altar, engrolávamos o latim e precipitávamos as cerimônias. Dominus non sum dignus, isto que eu devia dizer 3 vezes. Penso que só dizia uma. Tal era a glodice do padre e do sacristão. Não bebíamos vinho nem água. Não tínhamos o primeiro e a segunda viria tirar-nos o gosto do sacrifício. Esse pequeno trecho foi retirado da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos ao enunciado? Número 1. A palavra cousa é uma variante de coisa, assim como loura, né, é uma variante de loira. Assinale a alternativa em que as 2 palavras são também variantes uma da outra. Então a resposta aqui do número 1, pessoal, só poderia ser a letra C. 14 com C e 14, né, com QU, ok? Então as palavras 14 e 14 são variantes, ambas com registro, né, nos dicionários como numerais, tá bom? Então os demais pares aqui das outras opções, né, são palavras com distintos significados, mas que apresentam, né, semelhanças na grafia e na pronúncia. São, portanto, parônimas, tá bom? Então, a resposta certa do número 1 é a letra C, tá?
Podem marcar aí. Número 2. No texto, abram aspas, pedir hóstia por outro nome, fecham aspas. Significa, só poderia ser a letra E, pedir um doce, tá? Então, o ato, né, de pedir hóstia por outro nome, no contexto do fragmento aqui, quer dizer pedir um doce, tá? Então, o narrador afirma anteriormente que na brincadeira da missa, né, a hóstia era sempre um doce. Então, podem marcar a letra E no número 2, tá? Vamos agora para o número 3. Assinale a alternativa que contém palavras que no texto de Machado de Assis retomam termos de uma frase anterior, promovendo a coesão do texto. Então, aqui só poderia ser a letra A. Podem marcar a letra A, ok, pessoal? Então, a palavra primeiro, né, que está lá na referência de número 1, e a palavra segunda, que está na referência de número 2, tá? Então, no texto, né, os ordinais funcionam como elementos de organização textual, retomando termos citados anteriormente. No caso, a palavra primeiro retoma o substantivo vinho. E a palavra segunda retoma o substantivo água. Então, podem marcar aí, número 3, a resposta correta é a letra A. Ok? Todos marcando aí a letra A. Vamos para a próxima página? Vamos lá? Número 4. Atente para o emprego do vocábulo destacado no período a seguir e marque a alternativa correta. Vamos ler aqui? Em uma das muitas entrevistas que deu sobre a sua participação nas Olimpíadas de Atlanta, Hortência afirmou pela enésima vez que estava indecisa sobre sua volta à seleção. Então vamos lá? Bom, pessoal, a resposta correta do número 4 só poderia ser a letra D de dado, tá? Sua troca por milésima manteria a noção de quantidade indeterminada. Então aqui, pessoal, o vocábulo enésima, né, derivada de N, nome da consoante N mesmo, tá? Com o acréscimo do sufixo ésimo, né, ésima, né, que indica aquilo que ocupa uma posição N em determinada sequência numérica, tá bom? E foi usada, né, apenas para expressar a ideia de quantidade indeterminada, tá? Com a palavra milésima também expressaria, hiperbolicamente falando, né? Hiperbolicamente falando, tá bom? Então podem marcar a letra D de dado. Número 5. Assinale o caso em que haja a expressão numérica de sentido indefinido. Então, a resposta do número 5 só poderia ser a letra E, tá? Existem zilhões de planetas no universo, tá? Então, a resposta certa do número 5 é a letra E. Então, a única expressão numérica, né, de sentido indefinido aqui é zilhões de planetas, né? Empregada em sentido figurado, caracterizando uma ideia hiperbólica. Tá bom, pessoal? Podem marcar aí a letra E. Número 5, letra E. Bem, vamos agora para a questão, para o texto que vai responder as questões 7, 8, 9 e 10. Então, aqui nós temos um quadro, né? É o calendário de vacinação do adolescente, tá? Calendário de vacinação do adolescente, tá bom? Então, nós temos aqui esse calendário, que vocês deveriam ter lido, tá? E aqui vamos direto ao enunciado. Número 7 diz assim: retire do texto exemplos de numerais multiplicativos. Então, a resposta aqui do número 7 ficou assim, pessoal. São numerais multiplicativos. Dupla, a palavra dupla e a palavra tríplice, tá? Podem responder aí. Dupla e tríplice. Número 8. Retire do texto exemplos de numerais ordinais e explique se cada um funciona como núcleo do sintagma ou como determinante. Então, a resposta do número 8 ficou assim. Há várias ocorrências de numerais ordinais, tá? 2 pontos. Entre aspas, primeira visita, tá? Depois, vírgula, abram aspas de novo. Entre aspas, primeira dose,
vírgula, depois, entre aspas de novo, segunda dose e, entre aspas de novo, terceira dose. Então, em todos os casos, esses numerais funcionam como determinantes, tá? Dos substantivos visita e dose, tá bom? Que funcionam, né? Que funcionam como núcleos de seus respectivos sintagmas, tá bom? Essa é a resposta do número 8. Número 9. Se na infância o adolescente recebeu todas as vacinas previstas, qual vacina da tabela ele não precisará tomar conforme as indicações do Ministério da Saúde? Então, a resposta do número 9 ficou assim: o adolescente não precisará tomar a dose única da vacina tríplice viral, né? Contra sarampo, cachumba e rubéola, ok? Então, essa é a resposta do número 9, pessoal. Vamos agora para a última questão, número 10. Vamos ler? Número 10. Considerando que os tipos textuais se apresentam em número reduzido e são categorizados em diferentes ordens, como a do narrar, relatar, descrever, argumentar, expor e instruir, em qual dessas categorias é possível enquadrar a tabela de vacinação? Explique. Bom, a resposta do número 10 ficou assim: a tabela de vacinação enquadra-se nos textos instrucionais, apesar de não ter explicitada a sua marca linguística mais característica. Ou seja, os verbos no imperativo, né, que estão nas notinhas aqui embaixo, né, é recorrente, né, do emprego do infinitivo com sentido de ordem, como é o caso de vacinar 10 dias antes da viagem, né? Bom, o sentido de orientação, né, e mesmo de ordem, vocês podem perceber que é evidente. Então, essa é a resposta do número 10, tá bom, pessoal? Ficou claro? Bom, e a resposta da questão de número 6 é a letra D de dado, tá? Letra D de dado. Os 5 que estão no poder fazem tudo o que podem para continuar. Então, essa é a resposta do número 6, tá? Opção letra D de dado. Ok, pessoal? Bem, encerramos aqui a correção dos nossos exercícios de sala e de casa. Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!